Nós não usamos o mesmo relógio. Sim, isso é um problema para a nossa geração, né? Eu sou Jordivaldo Miguel e desta vez diretamente de Clermont-Ferrand, França. Sou trader, investidor e empreendedor. Nós não usamos o mesmo relógio. É incrível como é que um jovem adolescente de apenas 22 anos chegará a esse nível de reflexão. Eu quero começar a minha abordagem dizendo simplesmente o seguinte: tu não estás atrasado comparado aos teus amigos, comparado aos teus familiares, comparado aos planos que a tua família, os teus pais e os teus pais criaram para ti. Se tu tens 22 anos, provavelmente deves estar a pensar por que é que eu ainda não atingi a minha liberdade financeira, por que é que eu ainda não consegui ter o meu primeiro carro, a minha primeira casa, e de certa forma essa pressão social, essa pressão que tu colocas em cima de ti, algumas vezes pode criar-te problemas sérios, como problemas de saúde mentais, ansiedade, depressão e entre outros tantos. Então, eu quero começar por dizer algo simples. Está um clima bonito, né? Está incrível. Vamos fazer uma diferença, vamos colocar aqui algo em questão. Tempo certo versus momento certo. De certa forma, eu vou tentar resumir isso e sempre com exemplos muito práticos. Se os teus pais fizeram um planejamento para a tua vida, provavelmente tu já tiveste acesso a essa informação que eles queriam que tu entrasses para a escola, terminasses o ensino médio até os 17, 18 anos, terminasses a faculdade provavelmente aos 22, 23, a tua carta tirarias provavelmente aos 18, 19, 20 anos e vamos dizer que estarias a trabalhar no teu primeiro emprego aos 23, 24 anos e a comprar a tua primeira casa ou construir a tua primeira casa, vá lá, vamos dizer até o teto, 30 anos e com a tua família, né? Um momento feliz, algo que a maior parte dos nossos pais, a maior parte deles criaram isso para nós. É o que a sociedade, de certa forma, rotulou para a maior parte de nós. E isso, de certa forma, algumas vezes cria uma pressão social, uma pressão para nós. Nós estamos a meio de uma geração completamente evoluída, né? A famosa geração Z, que nós estamos com contato extremo com a internet, vendo a vida dos outros a passar na nossa tela, a fazer scrolling todos os dias e a ver aquilo simplesmente cria-nos uma ansiedade de querer mais e é tudo muito mais rápido porque é incrível. É muita informação a ser catalisada para nós ao mesmo tempo. Algumas vezes nós ficamos todos indecisos em que decisão vamos ter para a nossa vida. E eu estou aqui que é para poder te dizer, calma. Eu não sou o cara mais perfeito que é para falar disso, porque eu não segui o que chamamos de tempo certo. Não estou errado por não seguir esse plano que a sociedade imputiu para nós. Nós vimos casos de pessoas que ficaram multimilionárias aos 30 anos e aos 50 faliram. Vimos casos de pessoas que viveram toda a vida pobres ou medianos e aos 50 tornaram-se multimilionários e viveram assim durante a sua vida. Então, a vida é uma constante oscilação de momentos bons e momentos maus. É que nós não sabemos o dia de amanhã, que nós não sabemos aonde estaremos amanhã. Voltando ao ponto certo, né? Ao ponto inicial sobre momento certo e tempo certo. Tempo certo seria basicamente isso, né? Um planejamento detalhado do que a gente vai ter para a nossa vida ou o que os nossos pais criaram para nós. E o momento certo seria nós pegamos na oportunidade e simplesmente colocar em prática. É ação, o momento certo seria ação, sem um embaseamento todo sobre os riscos, sobre os benefícios, é ação no final das contas. Imagina uma situação muito peculiar. Eu tirei a carta de condução com 21 anos, ligeiro profissional, né? Bem na idade de tirar a carta ligeiro profissional, só que entre os 18 e 21 anos eu fiquei sem a carta de condução. Eu falhei na fase do tempo certo, aproveitei o momento certo porque tive uma oportunidade de ir para Angola, tirar a carta de condução muito mais rápido. Eu fiquei feliz, mas alguns momentos da minha vida eu ficava triste por me comparar com os outros amigos que eu tenho, que já tinham a carta desde os 18 anos, foda-se, são cases de sucessos, né? Amigos meus que aos 18 terminaram o ensino médio, aos 21, 22, um helicóptero, só espero que a França não entre em guerra, né? Só espero. Então, amigos meus que de certa forma aos 22 anos terminaram a faculdade, são licenciados e hoje em dia estão a trabalhar, têm uma vida estável e eu fiquei logo a me comparar.
A única opção que me deram era simplesmente o planejamento que a sociedade embutiu a maior parte de nós. Não existe um outro caminho que é para conseguir alcançar o bendito sucesso. O que é sucesso financeiro? O que é sucesso na nossa vida? É ter um trabalho, é sustentar a nossa família com aquele trabalho, trabalhar durante 40 anos e assim, né? Só que dentre essas todas as situações, existe sempre alguns que querem testar coisas diferentes e, sei lá, viver uma vida à base de risco. E essas pessoas sou eu. Não, sim, basicamente, nós não usamos o mesmo relógio. Então, isso é uma reflexão para jovens como eu, jovens que estão na minha idade ou que estão na minha faixa etária, né? Nós que estamos na casa dos 20, 20 e poucos anos, terem mais calma. Nós temos que ter muita calma, porque essa é a fase mais decisiva da nossa vida. É muito estranho eu falar isso, porque eu tenho apenas 22 anos e estar a falar isso, né? Parece até que eu já passei por essa fase, mas tudo o que eu vi, basicamente com a informação que eu tive acesso através da internet, esta é simplesmente a fase mais importante. Esta é a fase de nós errarmos. Nós temos até os 30 anos que é para poder decidir o que é que nós vamos ser depois de nós errarmos nesta fase toda. Para os que conseguiram acertar nesta fase sem ter que passar por tantos erros e conseguiram um acerto bem mais rápido, estão de parabéns e brindaremos porque eu também estarei lá. E para os que ainda não acertaram, é paciência. Nós não usamos o mesmo relógio. Há pessoas que devem estar-se a comparar com a minha vida. A minha vida não é um mar de rosas, a tua vida não é um mar de rosas. Dentro dessas telas nós só vimos a melhor parte da vida de cada um. Então temos que ter muito cuidado com o que nós assistimos. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós não usamos o mesmo relógio. Então essa é uma diferença básica entre tempo certo e momento certo. Oportunidade versus planejamento. Há oportunidades que te farão ricos e há planejamento totalmente detalhado que te fará rico. Há aquele que vai trabalhar metodicamente, vai investir, vai ter disciplina, foco e paciência durante 5, 10 anos, investindo uma parte dos seus rendimentos, quer seja salários, outras fontes de rendas que ele tem, que é para conseguir até os 30 anos, pelo menos, atingir os seus primeiros 100 mil euros. E há quem, diante de uma oportunidade, colocou todo o seu foco e não precisou passar por todo aquele planejamento e ficou rico ou simplesmente ficou milionário, né? Tem que ter cuidado também sobre esse conceito de riqueza e os milionários. Então, pessoal, este foi mais um vídeo. Obrigado. Não te esqueça de curtir, comentar e partilhar. Eu vou trazer muitas reflexões destas. Então, o topo é nosso. Vamos subir e take. Fiquem com esta vista bonita que eu vou ficar aqui. Simplesmente incroyable, como os franceses dizem. Incroyable. Ha, quer dizer, coisa bonita. Vamos embora. Take, fiquem comigo. O topo é nosso. Curtam, comentem e partilhem. Este conteúdo não pode ficar simplesmente para ti. E aqui. Vamos embora.